Olá a todos, sejam muito bem-vindos e hoje eu vou trazer um resumo da terceira temporada de Stranger Things e não vou enrolar muito aqui na introdução não, só vou pedir para vocês se inscreverem e deixar um like caso vocês não sejam inscritos e a partir de agora eu vou começar o resumo. A série começa um ano antes, precisamente nos eventos ali da segunda temporada, em 1984, e vemos um grupo de cientistas russos realizando um experimento onde eles tentam abrir um portal para o mundo invertido, mas o experimento acaba dando errado e algumas pessoas acabam morrendo com a explosão ali da máquina, e o general russo dá um prazo de um ano para o cientista chamado Alexei fazer com que esse projeto dê certo. Após isso, a série avança um ano. Logo nesse início, vemos que o Mike e a 11 estão em um relacionamento sério ali, e isso está incomodando o Hopper, porque ele é aquele pai meio ciumento que aos poucos está perdendo contato com a filha por conta do namoro. E isso está o chateando muito, a ponto dele pedir até conselho a Joyce, que diz para ele poder contar para sua filha como ele está se sentindo. Só que o Hopper ele não leva muito jeito para poder expressar os seus sentimentos. Então a Joyce tem a ideia de escrever uma carta para que o Hopper pudesse ler essa carta e ter uma noção de como ele poderia chegar até a sua filha e expressar o que ele está sentindo. Após esse lance aí com a Joyce, vemos que o Mike e os seus amigos foram até o shopping que inaugurou na cidade. O shopping é aquela novidade ali, então tá todo mundo eufórico para poder ir no shopping. E quem trabalha nesse lugar como sorveteiro é o Steve. E eu vou aproveitar essa deixa para introduzir uma nova personagem que a série apresenta, que é a Robin, a amiga de trabalho ali do Steve, que vive sacaneando ele enquanto os dois trabalham. E ao longo dos episódios, a série começa a dar um indício de uma trama amorosa entre os dois. O Steve começa a desenvolver interesse pela Robin. Enquanto os personagens eles estão ali no shopping, o Will ele sente uma sensação familiar que faz ele lembrar do Devorador de Mentes. Só que o garoto ele não quer acreditar que a criatura possa ter voltado. Paralelo a isso, vemos que um galpão abandonado está cheio de rato e eles estão todos se amontoando, formando meio que uma massa de carne que ganha a aparência do Devorador de Mentes. Lembram que na temporada passada a Joyce conseguiu expulsar uma parte da criatura que está dentro do Will? Então, eles infectaram os ratos que acabou se tornando essa criatura aí que a gente vê aí de carne. E nessa temporada eles exploram o horror de uma forma diferente, eles trazem mais um horror gore, que é relacionado às criaturas que a gente vai ver durante a temporada, que é essa meio que essa massa de carne aí que vai se formando, eles trazem um pouco mais de nojeira. Então, nessa temporada, eles exploram o horror de uma forma diferente, um horror mais gore. Deixa eu mencionar uma coisa aqui, o Jonathan e a Nancy, eles estão em um relacionamento e os dois estão trabalhando junto no jornal da cidade. E logo nesse início, a gente vê que o pessoal ali do trabalho trata a Nancy muito mal, sem motivo nenhum, e logo nesse início a gente já cria uma antipatia por eles. O dono do jornal é o Tom. Eu tô mencionando esse personagem aqui porque ele vai ganhar mais relevância ao longo da temporada e eu só quis mencionar brevemente o que tá acontecendo com o Jonathan e a Nancy. Mais pra frente eu volto a falar dos dois novamente. Após isso, vemos que o Dusty, ele tá chegando ali na cidade, ele passou um tempo fora em um acampamento de ciências e quando ele chega, ele acredita que seus amigos o abandonaram. Só que isso fazia parte do plano deles, porque eles prepararam uma surpresa ali pro seu amigo. Após essa surpresa que eles fizeram ao Dusty, o Dusty conta que ele arranjou uma namorada durante o acampamento de ciências. Mas os seus amigos acabam não acreditando e para tentar provar que ele realmente tinha arranjado uma namorada, o Dusty monta um cérebro, que é um aparelho de transmissão ali que eles montam em cima de um morro que tinha ali em Hawkins, só que o Dusty não consegue contactar a Suzy e todos seus amigos acham que ele estava mentindo e acabam o abandonando. Enquanto o Dusty está sozinho ali, ele acaba ouvindo uma transmissão russa. Paralelo a isso, vemos que a Joyce descobriu que os ímãs da sua casa não estão funcionando. Ela fica curiosa do porquê está acontecendo isso, então ela vai falar com o Scott Clark. E o professor Roteiro ali explica que isso pode ser uma interferência eletromagnética que está causando esse problema com os ímãs, por isso que eles não estão funcionando. E a Joyce acredita que pode ser o pessoal do laboratório, então ela vai investigar o lugar junto com o Hopper. Durante essa temporada, a gente vai ver que o Hopper e a Joyce eles ficam meio que discutindo, meio que brigando, porque o Hopper convidou a Joyce para o encontro, só que ela acabou furando, e isso o deixou chateado. Então, durante essa temporada, a gente vê que os dois ficam brigando bastante por conta disso. Eles vão até o laboratório e os dois acabam sendo surpreendidos por um sujeito que dá uma surra no Hopper ali, o nocauteando e foge. A Joyce vê esse sujeito fugindo em cima de uma moto e ao contar isso pro Hopper, o Hopper se liga que esse cara é o mesmo que ele viu uns dias atrás ali na prefeitura. Enquanto tudo isso acontece, vemos o Billy dando em cima da Karen, a convidando para sair. Quando chega a noite, ela se arruma, se prepara toda, só que ela percebe que a família era bem mais importante e acaba desistindo. Apesar da Karen ter desistido do encontro, o Billy ele sai da mesma forma, só que durante o caminho ele acaba sendo atacado e infectado pelo Devorador de Mentes. Agora o Billy ele começa a ter visões e se comunicar com a criatura.
criatura. O Billy ele se torna meio que um serviçal do monstro. Agora, com um novo propósito, ele começa a sequestrar pessoas e a primeira é a sua amiga de trabalho, a Heather, que ele leva até a criatura que acaba infectando a garota. E aqui a gente vê que o objetivo do Devorador de Mentes é fazer um exército de pessoas infectadas. Logo em seguida, a gente vê que o Mike tá começando a se afastar da 11 e isso aconteceu por conta do Hopper, que deu uma prensa ali no garoto. Em vez dele seguir o conselho da Joyce, que era conversar com os dois e tentar estabelecer um limite, não, o Hopper optou por ameaçar o Mike e acabou dando certo porque ele se afasta da 11 e por conta disso, a 11 acaba fazendo amizade com a Max e as duas começam a sair e se divertir ali no shopping. Nesse meio tempo, a 11 acaba terminando com o Mike ao perceber que ele estava mentindo para ela. E após isso, a Max e a 11 têm a ideia de fazer uma brincadeira ali. Elas iam espiar as vidas dos outros utilizando os poderes da 11. E ao fazer isso, elas descobrem que o Billy sequestrou a sua amiga de trabalho. As duas decidem investigar e ao chegarem na casa da Hattie, a encontram ali de boa, jantando com a sua família e o Billy. A 11 e a Max acham isso estranho, mas vão embora. Após isso, vemos a Heather sequestrando seus pais e os levando até o Devorador de Mentes, que acaba infectando os dois. Nesse meio tempo, o Will estava tentando reunir os seus amigos para jogar RPG e reviver aqueles momentos que eles tinham juntos, se divertindo, jogando RPG ali. Só que o Mike e o Lucas não estão muito afim. E isso deixa o Will chateado. E tipo assim, desde a segunda temporada já estava sendo estabelecido que os garotos estão crescendo. Eles estão na fase da adolescência, então os pensamentos deles vão começar a mudar. Eles vão começar a se envolver em relacionamento. Só que o Will não quer, tá ligado? Ele quer brincar, ele quer reunir os seus amigos ali para voltar a reviver esses momentos que eles tinham junto ali, se divertindo. Só que os seus amigos estão se envolvendo em relacionamento, não querem brincar. E isso deixa o Will meio chateado ali. É durante esse momento aqui que eles estão ali conversando, que eles estão ali discutindo, que o Will sente aquele arrepio novamente ali e ele percebe que, de fato, realmente o Devorador de Mentes acabou voltando. O Mike já contata a 11 e a Max contando que o Devorador de Mentes pode ter voltado e as duas comentam que estão suspeitando do Billy. O único dos adolescentes que não estava junto com o resto da galera ali é o Dust, que nessa temporada ele acaba sendo deixado de lado ali pelos seus amigos e isso o deixa chateado. Após ter interceptado a comunicação russa, ele foi até o Steve para que os dois tentassem traduzir. Só que o Steve não consegue o ajudar. É aí que entra a Robin, que consegue decifrar o código russo que diz que um carregamento vai chegar. Só que eles não sabem onde chegaria esse carregamento. É aí que o Steve se liga que durante a transmissão tá tocando uma música de fundo, que é a mesma que tem em um brinquedo ali no shopping. Então os russos estão em algum lugar aqui no shopping, escondido, e esse carregamento vai chegar no shopping. Cara, e eu tenho que dizer que a Robin é uma das melhores personagens que tem aqui na série. Ela foi uma excelente adição e eu gosto bastante dessa personagem, cara. Como o grupinho estava suspeitando do Billy, eles decidem fazer um teste para descobrir se de fato realmente ele tinha sido infectado. Então eles atraem o Billy até uma sauna, o trancando e aumentando a temperatura daquele lugar. Porque se o Billy realmente tinha sido infectado, quando aumentasse a temperatura, ia surgir marcas no corpo dele. E o teste realmente dá certo. Eles descobrem que o Billy foi infectado, só que ele acaba conseguindo fugir. Agora eu tenho que mencionar uma coisa. Durante os episódios, a gente vê a Nancy investigando um caso de ratos que estavam comendo fertilizante e explodindo, meio que virando uma massa de carne. E quem conta sobre esse caso dos ratos para Nancy é uma senhora chamada Driscoll, que mais para frente a gente descobre que ela também foi infectada e ela acaba sendo hospitalizada por estar comendo fertilizantes ali. A Nancy descobre que a senhora Driscoll foi infectada porque começa a surgir marcas no corpo dela, as mesmas marcas que surgiram no Will quando ele tinha sido infectado. E essas marcas surgiram no corpo da Driscoll porque foi no mesmo momento que aconteceu o teste que os garotos fizeram com o Billy. Não sei se vocês lembram, quando um infectado sente uma coisa, o outro também sente. Então, a Nancy tem a certeza que a Driscoll foi infectada. Após isso, Steve, Dust e Robin precisam achar uma forma de entrar no depósito ali do shopping. E o único jeito era através dos dutos de ventilação, só que eles são muito grandes. É aí que entra a Erica, a irmã mais nova do Lucas. Já que ela tava perturbando o Steve e a Robin já faz um tempo, porque a Erica é aquela cliente chata, eles decidem mandar ela nessa missão furtiva. Apesar de eu estar falando que a Erica é uma cliente chata, porque realmente ela foi uma cliente chata perturbando
os dois, eu gosto dessa personagem. Eu achei ela uma adição também muito interessante, porque ela é aquela nerd ali que não admite que é nerd, fica provocando os outros, gastando os outros ali. Então eu achei essa personagem divertida, eu gostei dela também. Eles conseguem entrar num depósito ali por meio desse plano, e quando eles verificam o que tem dentro da caixa ali, aquele depósito se fecha todo, se tornando um elevador que os leva para o subsolo. Eles acabam ficando presos nessa base russa, e ao tentarem achar uma forma de sair, eles são descobertos. Steven e Robin ficam para trás para dar tempo do Dust e a Erica fugirem. Paralelo a isso, vemos o Hopper indo até a prefeitura tirar a satisfação com o prefeito, e é dessa forma que ele descobre que o grandalhão russo que lhe deu uma surra se chama Grigori, e ele claramente foi inspirado no T-800. Os próprios diretores afirmaram isso, que eles decidiram trazer essa inspiração, não, eles decidiram trazer essa referência para a série, e também não tinha como eles negar, né? Porque a forma que o Grigori se comporta, age e se movimenta ali é igualzinho T-800, então claramente eles trouxeram essa referência. Eu gostei bastante, enquanto eu fui assistindo eu reparei isso. E esse Grigori aí, ele trabalha pro pessoal do shopping que tá comprando algumas terras ali em Hawkins, e o prefeito tá colaborando com ele. Através das informações que o prefeito deu, o Hopper e a Joyce chegam até uma fazenda que foi comprada pelo pessoal do shopping. Nesse lugar eles encontram um bunker, e o Hopper acaba pegando um cientista chamado Alexei, o cara que era responsável por todo esse projeto. Como os dois não sabem falar russo, eles o levam até o Merle, que inicialmente não gosta muito do Alexei, mas com o passar do tempo a gente vê que até surge uma amizade entre os dois ali. O Alexei conta todo o plano dos russos de construir uma máquina para abrir um portal para o mundo invertido. Eles tentaram fazer isso várias e várias vezes ali na Rússia, só que não deu certo. Então eles foram para Hawkins e estão conseguindo abrir ali um portal. Eles foram até Hawkins porque, como já tinha sido aberto um portal naquele lugar, seria mais fácil você tentar reabrir esse portal do que propriamente você tentar construir um novo portal em outro lugar. Eles conseguiram fazer isso em Hawkins porque o solo daquele lugar ainda estava tentando se recuperar, e eles conseguiram abrir um portal ali debaixo do shopping da cidade. Em seguida, vemos o Jonathan e a Nancy se juntando com o grupo dos adolescentes e indo até a senhora Driscoll. Como a 11 não está conseguindo localizar nenhum infectado, porque o Devorador de Mente de alguma forma está conseguindo bloquear, eles têm a ideia de soltarem a senhora Driscoll para que ela pudesse os levar até onde a criatura está. Porque quando a senhora Driscoll foi hospitalizada, ela estava todo momento falando que queria voltar, que queria se reunir. Então esse é um plano que eles formulam ali. Só que Jonathan e Nancy, ao chegarem no hospital, eles são surpreendidos pelo Tom e um outro funcionário ali. Eles conseguem dar um jeito nesses dois infectados, com muita dificuldade eles conseguem dar um jeito ali. E os infectados, eles acabam se tornando uma massa de carne que, ao se unir, se torna uma criatura bem grotesca ali. Essa ideia dos diretores de fazer as criaturas nessa temporada serem um pouco mais grotesca, mais nojenta, cara, é muito interessante. Tu vê as criaturas deles são amálgama de carne, dá uma certa repulsa enquanto você vai assistindo. Essa cena do hospital com Jonathan e a Nancy, realmente, ela é muito tensa, ela tem uma construção ali muito boa. Enquanto você vai assistindo, as luzes do hospital começam a piscar e isso cria uma atmosfera meio assustadora. E enquanto você vai assistindo, você até cogita a possibilidade de que um dos dois vai acabar morrendo, porque vai surgindo desafios ali que você fica se questionando como os personagens vão conseguir vencer aquilo, como esses dois vão conseguir superar esses desafios. E chega um ponto ali que realmente você olha e fala, cara, um dos dois vai acabar morrendo. E essa cena do hospital, realmente, ela é muito tensa, com o Jonathan e a Nancy ali tentando fugir dos infectados. E como eu mencionei, você até cogita a possibilidade de que um dos dois vai morrer. Só que aí surge a 11, né? Apelona pra caraca e salva os dois jogando a criatura pra longe. Após isso, vemos a 11 mais uma vez tentando encontrar os infectados e ela acaba achando o Billy, e ao entrar na mente dele, acaba tendo acesso às suas memórias. E aqui a gente entende um pouco melhor esse personagem, a gente vê um pouco da infância traumática que ele teve relacionado aos seus pais ali, só que no exato momento que a 11 entrou na mente do Billy, o Devorador de Mente descobriu onde ela estava escondida. Nesse momento, vemos que o Devorador de Mente esse tempo todo estava se preparando para poder enfrentar a 11. Ele convoca todos os infectados, que se tornam uma massa de carne e se funde, se tornando uma criatura monstruosa que vai atrás da 11. A criatura ataca o grupinho ali na cabana do Hopper e com muita dificuldade ali eles conseguem fugir. Só que no processo a 11 acabou sendo ferida. Paralelo a isso, vemos o Dust e a Erica conseguindo soltar o Steve e a Robin. Eles fogem da base russa e se escondem dentro do cinema ali durante uma sessão de volta para o futuro. E o Dust teve essa ideia porque assim que a sessão acabasse, todo mundo sairia junto. Eles poderiam se camuflar ali no meio da multidão e sair daquele local sem nenhum problema. Enquanto eles estão se escondendo, o Steve
acaba se declarando para Robin, só que ele não é correspondido, porque ela gosta de mulher. Apesar deles não terem ficado juntos, porque ao longo da série a gente vai considerando essa possibilidade, ainda assim foi um acerto da série, porque a interação dos dois é muito legal e nem todos os personagens precisam terminar juntos. Os dois funcionam ali como amigos, sabe? E foi um grande acerto da série manter os dois ali na amizade. Nesse meio tempo aí, o Dusty consegue contactar o Mike contando que tá no shopping se escondendo dos russos. Só que o grupinho do Mike acaba tendo que fazer uma parada em uma loja de conveniência porque o ferimento da Monse estava muito feio e eles precisavam estancar. Enquanto eles estão nessa loja de conveniência, o Lucas acaba encontrando uns fogos de artifício que ele pretende utilizar contra a criatura. Assim que eles saem dessa loja de conveniência, a gente descobre que a criatura deixou uma parte dela dentro da Onze e por conta disso está conseguindo a rastrear. Enquanto isso, Hopper e Joyce procuram as crianças ali na festa da cidade e o Merle e o Alexei ficam formulando um plano de como invadir a base russa e desativar a máquina. Só que enquanto os dois estavam conversando ali, o Alexei ele fica olhando para os brinquedos que tem no parque de diversão. E como já estava surgindo uma amizade entre o Alexei e o Merle dá dinheiro para o Alexei e fala, cara, vai se divertir um pouquinho ali. Nesse meio tempo surge o T-800 que mata o Alexei. Gostei do Alexei, ele é um personagem que ele tem uma certa inocência, ele fica vislumbrado ali com as coisas que tem nos Estados Unidos, ele gosta muito de desenho animado, como a gente vê aqui durante os episódios, ele menciona isso bastante. E enquanto ele estava conversando com o Merle, ele estava olhando pro parque de diversão ali e ele estava vislumbrado. Então ele é um personagem que ele tem um certo carisma e aos poucos ele vai conquistando o público. E eu tenho que dizer que realmente eu fui pego de surpresa quando ele morreu. A primeira vez que eu assisti a série, essa terceira temporada, eu realmente fiquei surpreso que a série tinha matado esse personagem. O Grigório, ou o T-800, seja lá como você chama ele só descobriu onde o Hopper estava porque o prefeito o viu e caguetou ali. E nesse momento acontece uma perseguição entre o Hopper e o T-800 e o Hopper consegue até levar uma melhor sobre ele, rouba o walkie-talkie do russo, assim eles podem escutar tudo que os russos estão falando e ficar um passo à frente deles. E é dessa forma que o Hopper descobre onde estão as crianças e vão em direção a eles. É nesse momento que o grupinho da Onze se reúne com o grupo do Dusty e ela acaba descobrindo que tem um pedaço da criatura preso à perna dela e ela consegue remover ali e logo em seguida chega o Hopper também. Um detalhe aqui que eu tenho que mencionar, a Onze não está conseguindo mais utilizar os seus poderes, então isso dificulta mais ainda a vida desse grupinho e isso acaba sendo muito interessante aqui porque não vai ter o poderzinho para ajudar mais. Nesse exato momento o grupo se divide novamente, Joyce, Hopper e Merle vão até a base russa para poder desligar o portal e eles precisavam de duas chaves que estavam dentro de um cofre e a senha era a constante de Planck. Só que ninguém sabe qual é a constante de Planck. É aí que o Dusty contata a Suzy e ela diz que só vai dar os números para ele se ele cantar com ela. E eu tenho que dizer que eu não gosto dessa cena dos dois cantando, porque ela é um pouco longa, os diretores estendem essa cena e ela acaba sendo chata e cansativa. Mas ver o constrangimento dos outros personagens escutando os dois cantando é um pouco engraçado, porque tá aquele momento de correria, desespero e tá os dois cantando. Então o constrangimento que os outros personagens sentem perante ver os dois cantando é um pouco engraçado, mas a cena em si, de o Dusty e a Suzy cantando, é um pouco chata, é longa e cansativa. Joyce e Hopper, eles conseguem a chave e quando eles vão fechar o portal, o T-800 chega ali e acaba atrapalhando o plano dos dois. Nesse meio tempo, os jovens tentam fugir do shopping, só que o Billy e o Devorador de Mentes chegam, então eles tentam distrair a criatura para poder dar tempo da Onze chegar, e eles fazem isso jogando fogos ali no monstro. O Billy ele consegue capturar a Onze ali, e nesse momento a Onze começa a falar sobre a mãe do Billy, relembrando ele da infância dele, dos momentos que ele tinha com a mãe dele, e isso faz com que o Billy recobre a consciência e tome de volta o controle do seu corpo. O Billy até defende a Onze da criatura, e acaba sendo gravemente ferido ali no processo. O Billy ao longo da série foi um cara detestável, e aqui teve a sua redenção, ao defender a Onze, ele chega até a pedir desculpa para sua irmã ali, antes de morrer, então ele teve a sua redenção ali. Paralelo a isso, o Hopper continua lutando ali com o Grigório e quando ele empurra o russo na direção da máquina, isso gera uma descarga elétrica que bloqueia a passagem do Jim, fazendo com que ele fique preso ali próximo à máquina. Só que agora surge um novo problema, porque ninguém poderia estar próximo da máquina quando ela fosse desligada, porque isso geraria uma explosão. E como o Hopper não está conseguindo passar por conta dessa descarga elétrica, se a Joyce desligar a máquina, ele vai morrer. E a Joyce agora se vê em uma situação difícil, né? Porque se ela desliga a máquina, o Hopper morre, e se ela não desliga, as crianças morrem. Vendo essa situação toda, o Hopper meio que acena com a cabeça, meio que tipo assim, não, tá tudo bem, pode desligar a máquina. A Joyce vira as chaves, a máquina explode e aparentemente o Hopper morre. Esse clímax aqui da série, ele é muito bom porque é vários eventos acontecendo ao mesmo tempo, então tem uma sensação de urgência muito grande. E essa cena da morte aqui do Hopper, da suposta morte aqui do Hopper, ela é muito boa porque o Hopper é um dos personagens mais queridos da série. E
nesse exato momento ele tá vendo que não tem jeito, então ele meio que aceita a própria morte ali, aí junta com a música de fundo que toca ali, que é bem triste ali também, e tem o evento das crianças ali, que a criatura tá quase matando a 11, então tem uma sucessão de eventos acontecendo ao mesmo tempo ali, que aumenta a tensão enquanto você vai assistindo, e essa sensação de urgência é muito grande. Então esse clímax aqui da série, ele é muito bom, cara, é muito bem feito. Assim que o portal se desfaz, o corpo que o Devorador de Mentes estavam utilizando ali se desfaz, o Murrow e a Joyce fogem ali da base russa, o Owen chega ali com o exército para tentar conter aquela situação toda. Após isso, a série avança alguns dias e a gente vê que a Joyce está se mudando de cidade. Ela e seus filhos vão morar na Califórnia. A Joyce também adotou a 11 e durante essa mudança, a 11 acaba encontrando uma carta que o Hopper escreveu para ela. Lembra que no início eu mencionei que a Joyce disse pro Hopper contar para sua filha o que ele sentia por ela, se expressar ali? Então, como o Hopper não é muito bom de se expressar, ele acabou escrevendo uma carta e a 11 encontra essa carta. E a gente vê a 11 lendo essa carta e esse momento de despedida ali dos personagens é muito bom. Esse finalzinho de série aqui, ele possui uma carga dramática muito forte. Tanto o momento ali de clímax ali do shopping, quanto esse final, eles têm uma carga dramática muito forte. Esse momento é muito bom de despedida ali dos personagens. Acaba sendo muito emocionante quando você vai assistindo. Essa temporada, ela tem uma cena pós-crédito, onde a gente descobre que o Hopper tá vivo, ele foi capturado ali pelos russos, e os russos também tem um Demogorgon que eles mantêm preso ali. E eu achei muita covardia da série ter revelado que o Hopper tá vivo nos créditos. Eles fazem aquela cena muito emocionante, muito impactante da suposta morte do Hopper para revelar nos créditos. Eles poderiam ter simplesmente matado o personagem ou ter segurado essa revelação que ele estava vivo no lançamento da 4ª temporada. Quando a 4ª temporada estreava, a gente, caralho, o Hopper tá vivo. Eles poderiam ter segurado isso, sabe? E eu achei muita covardia da série. Ter dado essa suposta morte do cara e depois nos créditos revelar, sabe? Pô, eu acho que eles poderiam ter segurado ou ter matado o cara de fato de vez. E assim se encerra a 3ª temporada. E, cara, essa temporada eu acho ela bem divertida. Ela tem bons momentos, ela tem bons personagens que são introduzidos nela, como a Erica e a Robin. A Robin, pra mim, é uma das melhores personagens que a série já introduziu. Eu gosto bastante dessa personagem. E tanto o final ali, o clímax ali do confronto final, quanto essa despedida aqui, tem uma carga dramática muito forte e é muito emocionante você ver. Toda vez que você revê esses momentos, acaba sendo muito emocionante e eu gosto bastante. Eu acho que a série manteve essa qualidade ali. Isso era o que eu tinha para falar da 3ª temporada. Logo sai o resumo da 4ª. Se você pudesse se inscrever, deixar um like, comentar o que você achou do vídeo, eu agradeceria bastante. O feedback de vocês ajuda a melhorar a qualidade aqui dos vídeos. Já que eu falei tudo que tinha para falar, o vídeo vai terminar por aqui. Até uma próxima e tchau.